Olá, queridos, deixa eu deixar uma palavra de Deus com você nesse momento. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Esse texto é um texto bastante conhecido, tenho certeza que você já ouviu. E o cenário desse texto, o contexto, desse livro de Abacuque, não é muito diferente daquilo que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Eles estavam vivendo um tempo difícil, um tempo de opressão, um tempo de devastação total, um tempo de humilhação, um tempo de destruição. E ele começa lá no primeiro capítulo desse livro, dizendo para o Senhor: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Ele começa a perguntar para o Senhor: Senhor, até quando nós vamos viver tudo isso? Até quando nós vamos viver esse tempo difícil? Até quando nós vamos viver toda essa destruição, ó Pai? E então no capítulo 2, Deus responde para ele o seguinte, no versículo 2: então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre a tábua, para que aquele que a lê corra com ela, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, opera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se inclina, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Sabe, eu quero deixar uma palavra de esperança para o seu coração nesse dia. Nesses tempos difíceis, eu creio que o Senhor está respondendo a nossa oração, dizendo que o justo viverá pela fé. Nós vamos viver pela fé. Nós vamos viver porque nós acreditamos. A fé é o que? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente tem certeza que vai acontecer. Então a gente espera no Senhor. A gente decide se alegrar e confiar no Senhor, depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, porque no tempo oportuno Ele se levantará ao nosso favor. O interessante é que depois que ele recebe essa palavra do Senhor, que o Senhor diz que o justo viverá pela fé, ele começa a mudar o discurso da sua oração. No capítulo 3, ele inicia dizendo o seguinte: ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos e a fase conhecida. E o texto diz que o Espírito Santo de Deus, que a glória do Senhor encheu o céu e a terra, e o seu resplendor, no versículo 4 do capítulo 3 diz: e o seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Sabe, querido, quando nós entendemos que tudo aquilo que nós precisamos é da presença do Senhor, nós clamamos ao Senhor por avivamento. Nós clamamos ao Senhor pela sua presença. Ele começa dizendo: Senhor, até quando? Começa uma oração, sabe, invocando a Deus e questionando o Senhor por tudo que estava acontecendo. E logo depois ele entende que precisa de fé. O Senhor diz: o justo viverá pela fé. Então ele fala: Senhor, então eu decido mudar. Aviva a sua obra, derrama o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Somente assim nós conseguimos chegar lá no texto inicial que nós lemos, no versículo 17 do capítulo 3, que diz: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda que os produtos da oliveira falhem, que os campos não produzam mantimento,
Ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força. Somente quando nós entendemos que precisamos do Senhor, precisamos do avivamento do Senhor, precisamos da presença de Deus na nossa vida, nós conseguimos nos alegrar e entender que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Se alegre no Senhor nesse dia, em nome de Jesus.